10h30, né? No horário certo. Isso. Então, bom dia a todos. Essa é uma atividade de Educação Médica Continuada, Faculdade de Medicina da UFG, Comissão de Residência Médica séria em Goiás e Associação Médica de Goiás. Uma atividade, portanto, de importância para Goiânia, Goiás e Brasil, e até com participação de pessoas do exterior. Hoje, portanto, falando aqui sobre saúde mental, iniciando 2025, falando de um momento de grande relevância na saúde humana, recebendo então aqui o professor Marcelo Cacheta, que é médico, especialista em psiquiatria e presidente da Sociedade Goiana de Psiquiatria, e o doutor Jair Belém, também professor da Evangélica, e também médico especialista em psiquiatria e conselheiro do Conselho de Medicina do Estado de Goiás, CREMEGO. Marcelo Jair, fique à vontade. Prazer de vocês. Podemos falar? Tudo certo aí, Na hora. Maurício? Bom, então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao professor Tudo Valdemar, certo. né? Professor Valdemar, se eu tivesse dado certo na minha vida, eu queria ser igual a ele. É uma pessoa que o meu alter ego, ideal de ego, faz tudo que eu queria ter feito. Ele atua na ciência, em todos os lugares, é um cientista brilhante, desbrava várias áreas do conhecimento e tem um fator muito importante, que é o que eu não tenho, aglutinação, carisma. Ele consegue unir os contrários, né, professor? O professor Valdemar é uma inspiração científica e humana também, porque ele consegue, nessa área médica, a gente estava até falando aqui com o Maurício Vigiano, nosso amigo, é que essa área médica ela é muito predatória, a gente, né, tem muita briga, e o professor Valdemar ele tem essa inteligência emocional, inteligência política de unir os contrários, de costurar as coisas de um modo assim maravilhoso, tanto é que ele está revolucionando a medicina em Goiânia por isso, porque trabalha na área científica, já fundou várias revistas, cada dia ele fundou uma revista diferente e atua em várias frentes, assim, costurando, melhorando a parte científica, médica e a parte institucional também. Então, eu agradeço mais uma vez ao professor Valdemar por essa iniciativa exclusiva dele, assim, da associação, como ele falou, da Associação Médica, da Comissão de Residência Médica, da Faculdade de Medicina do Estado de Goiás, da UFG. Então, também vão os meus agradecimentos extensivos ao professor Washington, que é presidente da Associação Médica, ao doutor Jairo, que está aqui com a gente, o companheiro, psiquiatra lá conselheiro do CRM, que nos honra com seu brilho, com a sua presença. A gente agradece também, ainda mais janeiro, né, que é um momento Obrigado. difícil. A gente sabe que está todo mundo de férias, descansando. E, por último, mas sendo o primeiro, o Maurício Vigiano, que é o nosso técnico aqui de audiovisual, de informática, que está sempre com a gente e nos brindando com a sua competência e sua amizade. Uma pessoa maravilhosa. Então, bom, vamos lá. Eu posso começar, ô Maurício? Pode começar? Bom, então, assim, eu me estendi um pouco sobre o professor Valdemar, não é sobre ele especificamente, mas é sobre... Eu acho ele um exemplo, não é cabotinismo, não tem ligação nenhuma com ele, não é meu patrão, não é minha amante, não é meu empregado, não é nada disso, mas ele faz um negócio muito interessante na medicina hoje, e que nós precisamos disso. Ele investe na área científica, então ele dá um gás muito grande na parte científica. Eu não dá nem para citar o tanto de coisa que ele já fez, né? Mas assim, e ele na parte política, ele aglutina as pessoas, né? Inclusive eu, que fiquei no ostracismo da medicina de 81 até 2016, por culpa até minha, não vou dizer que é culpa dos outros, porque eu sou agressivo, eu sou desbocado, eu sou maluco, enfim, não tem problema com isso. Mas o professor Valdemar que eu falei, eu seria ele se eu tivesse dado certo, porque ele consegue unir todas essas discrepâncias, essas dissonâncias que existem entre nós médicos e costura várias iniciativas de alta relevância, sobretudo científica, né? Que é a melhoria do médico, né? Goiano e, quiçá, um dia brasileiro, né? Que eu acho que ele deveria levar essa expertise, inclusive, para o Brasil. Era uma pessoa que deveria levar toda
essa energia, que talvez não esteja nem cabendo em Goiás mais, para o Brasil, para estimular essa parte, né, sobretudo científica. E ele tem uma vantagem, ele não é invejoso, não é ciumento, como a gente vê muito em medicina, né? Medicina, o fulano é gênio, é brilhante, vou destruir esse cara. Não pode parecer mais do que eu, não. O professor Valdemar não, ele quer que todo mundo apareça, ele quer que todo mundo seja doutor, ele quer que todo mundo publique, escreva livro. É uma coisa inimaginável para um médico poderoso. Então isso vai até na aula que eu vou falar hoje sobre a questão da saúde mental, né? A gente vai ver isso, que a gente já entrando na aula, né? Vou aproveitar, então, inclusive, o caso clínico do professor Valdemar, não é caso clínico psiquiátrico, não, é o caso clínico, vamos dizer, filosófico do professor Valdemar, que é o seguinte, né? Aqui é um exemplo, eu não planejei isso, não, mas é interessante a gente falar disso, nesse gráfico que eu montei aqui. Eu vou tentar falar rapidamente, ou já para te passar a palavra o mais rápido possível, tá? E para a gente discutir depois e tal, porque eu acho interessante a discussão, as perguntas, o Maurício ele recolhe as perguntas, as críticas. Então é o seguinte, o que eu estou falando aqui, né, citando até o professor Valdemar, né? Quer dizer, nós temos o universo, né? Nós temos aqui o universo. Tá aparecendo aí, Maurício? Tá? Então nós temos esse universo, né? Esse universo, ele é um mundo material, é claro, né? Então, essa matéria, quando a gente manipula essa matéria, a gente aumenta a cognição. Inteligência é agressividade. Inteligência é você lutando contra o meio, é você lutando contra os outros. Então você aumenta a sua cognição quando você manipula esse mundo material. Quando você manipula esse mundo material, você pode caminhar em duas direções. Você pode manipular e dominar o outro, né? Aumentando assim o seu egocentrismo. Por isso que a gente vê na medicina, ou nos grandes líderes, nas pessoas brilhantes, nos déspotas, nos ditadores, que são todos geniais, só que eles usam dessa inteligência para dominar, para o seu egocentrismo, né? Porém, se você pode utilizar a sua cognição para entender o outro, para compreender a outra pessoa, aprofundar-se no outro, né? Você se aprofunda na outra pessoa, se aprofunda nos problemas das outras pessoas. Então você usa da sua inteligência para você entender o que está acontecendo, né? E aí você caminha então para o outro lado, para o altruísmo. Então essas duas coisas aqui, elas muitas vezes, né, elas aparentemente elas são contraditórias, um cara muito egoísta e um cara muito altruísta, mas não, elas podem se complementar. Um dia, se você pensar do ponto de vista evolutivo, como eu penso, darwinianamente, o egoísta ele vai chegar no altruísta. É por isso que eu, mais uma vez, elogio aqui e uso o professor Valdemar, porque ele poderia ter parado aqui. Eu conheço muitos médicos brilhantes, com muita energia e tal, e que assim, o que quiseram fazer? Me destruir, por exemplo. De 81 até 2016, eu fiquei totalmente anulado, destruído, sufocado por determinadas pessoas que não queria que eu aparecesse, que não queria que enfim... ciúme de homem é pior que ciúme de mulher, né? Tem aquele ditado. Agora, tem pessoas mais evoluídas, né? Entre os quais eu estaria o professor Valdemar, que já ultrapassaram isso aqui, que já usa sua cognição com o ambiente, com o objetivo de melhorar as coisas, de romper, de lavrar novos territórios, né? Romper. Bom, então, né? Com isso, quando a gente pega esse universo e entende o seu funcionamento e a sua tendência, qual que é o funcionamento e a tendência do universo? É a interação. Tudo no universo é interação. Como dizia Cecília Meirelles, a vida começou quando uma molécula disse sim para outra molécula. Então, o universo ele funciona com base aqui na interação, desde os átomos, moléculas, células, conservados, agregantes, tecidos, tudo funciona na base da interação. Então, qual que é assim, a base do funcionamento universal? A interação. Nós estamos interagindo matéria com matéria, célula com células, seres com seres, sociedades com sociedades, né? Então, a base da interação é isso. A base do universo é a interação, né? Se você for resumir o que é o universo, ele visa a interação, ele busca a interação. Desde o Big Bang lá, 14,5 bilhões de anos atrás, ele está interagindo.
né? Primeiro flutuações quânticas interagindo uma com a outra, depois formam-se átomos, esses átomos interagem, hidrogênio com hidrogênio, hélio com hélio, não sei o que e tal, forma estrela, etc e tal. E nós estamos aí, interagindo cada vez mais. Agora, não no plano mais puramente biológico, no plano material, mas sim no plano social, no plano psicológico. Pai com mãe, mãe com filho, pai com filho. Então, nós estamos interagindo no plano psicológico e também social, né? Bom, então vamos lá. Nesse universo, né? Nesse universo aqui, nós temos o cérebro. O cérebro ele é um fruto do universo, ele é uma florescência do universo, uma quintessência do universo. Então ele é material, tudo bem? Então, no cérebro, né? Ao contrário de que muitas pessoas pensam, que, por exemplo, a bondade é do espírito, a bondade é da mente, a bondade é da razão. Não, a bondade é do cérebro. Tem gente que tem um espírito bom, tem esse espírito bom, não, digo, o cérebro bom, gregário, amigo, afetivo, que não é o meu caso, né? Como eu já falei, eu sou bem agressivo mesmo, tal, assim, sou bem antissocial, mas, enfim, tem pessoa que já é melhor. Né? Meu irmão, por exemplo, Leonardo, é uma maravilha, adora as pessoas, gregário e tudo. Puxou meu pai, eu já puxei minha mãe, rabugento e tal, misantropo, não gosto de... Enfim, que acontece? Então esse negócio, bondade, até caridade. Ah, uma pessoa é mais oblativa, faz mais caridade do que outra, é mais dada, é mais aberta. Isso é cérebro. Isso não é espírito, não. Tem o pessoal, eu fui criado no espiritismo, tem o pessoal espírita que fala assim, isso aí é reencarnação. Não, isso não é reencarnação, isso é cérebro. Você gostar de estudar é cérebro, você gostar de trabalhar é cérebro, você não gostar de estudar, não gostar de trabalhar, você ser mais sexualizado, menos sexualizado, gostar, ter uma vontade mais férrea, uma vontade mais pusilânime, mais fraca, tudo memória, afeto, né? Calma, agressivo, bilioso, sanguíneo, fleumático, o elan da pessoa, né? O ormê, né? Que os franceses chamam, é aquele elan vital, né? Aquela vontade de fazer as coisas, e o temperamento. Tudo isso é cérebro, né? Tudo isso é cérebro. Então você fala, então você é um materialista. Sim, eu acho que tudo isso é cérebro. Eu não acho que você vê uma pessoa fazendo caridade, nossa, como essa pessoa é boa. Não. Você vai ver o pai dela é caridoso, você vai ver a mãe dela é caridosa, isso é genético. A pessoa gosta de ajudar, gosta de conviver, gosta de estar ali sendo feliz com o outro. Então, isso é muito cérebro, né? Mas o cérebro, quando um cérebro interage com o outro, né, forma-se o que o Karl Popper, um filósofo, né, ele chama do mundo 3. Você cria regras, né? Você cria regras. Você cria, quando um influencia o outro, né, cria-se uma lógica, cria-se uma linguagem, uma sintaxe, cria-se uma ética. Então nós passamos a viver num mundo também de regras, num mundo político, num mundo né, onde nós temos que... Isso não é biológico. Esse mundo 3, ele não é biológico. É um mundo que é criado, a regra está ali, tem a lei escrita no papel. Aquilo ali não é biológico. Aquilo ali é uma criação da mente. Bom, ao mesmo tempo, nós temos uma outra coisa, né? Um outro elemento disso aqui, cérebro, mente, espírito e razão, que eu coloquei, né? Cérebro, mente, espírito e razão. Então nós temos aqui a mente, nós temos o espírito, certo? O espírito, o que em resumo, seria uma sintonia e uma sincronia que nós temos com o universo, né? Com esse funcionamento do universo, porque nós também somos o universo, né? Nós somos o universo, nós estamos evoluindo, como o universo está. Então, quando a gente sintoniza ou sincroniza com o universo, a gente passa a viver de acordo com alguns princípios do universo. O que é essa sintonia e tal? Vou dar um exemplo para vocês. Você levanta de manhã, você tem, por exemplo, o seu temperamento. Eu tô chateado hoje, tô ressaca, bebi muito ontem e tal, tô mal-humorado. Tal. Isso é o seu cérebro, tá? Seu cérebro. Mas aí você fala assim, tudo bem, mas eu tenho que fazer uma coisa. Vamos supor que eu sou policial, tá? Eu tenho que ir lá da Polícia Federal, por exemplo. Eu tenho que ir lá no político, sobretudo de extrema direita, né? Eu vou lá no político prender e tal.
Então, isso aqui é só a mente. São as regras do mundo, você tem que seguir, você tem a lógica, você tem a sintaxe, você é funcionário público, você é policial federal, você tem que ir lá prender um cara de direito, beleza. Mas, tudo que a gente faz, tem uma coisinha que a gente não consegue denominar bem, nem o Kant conseguiu, hein? Você imagina a gente, né? Se nem o Kant conseguiu denominar bem a gente. O que é essa coisinha? Essa coisa que te dá o subfundo do seu eu. É aquela coisa que o seu eu fala para você, cara, você não pode fazer isso. Cara, você tem que fazer... você não pode... Tipo, vamos supor que eu fosse lá, esse policial, fala assim, cara, por que você tá perseguindo um cara da direita e tal, e você tá deixando livre os caras da esquerda e tal? Isso aí tá certo, tal, isso aí tá... Entendeu? Ou se não, cara, tá, eu levantei com muita tesão, com muita libido, a vontade de trair minha mulher, mas aí você... Cara, a sua estrutura, o seu espírito, você quer machucar, traumatizar a sua mulher? Você quer traumatizar seus filhos? Você quer destruir sua família? Então, essa linha de conduta que você passa o dia inteiro com ela não aparece. A gente não tem... Só que a maioria das decisões que a gente toma, sobretudo as decisões inibitórias, quando a gente vai inibir alguma coisa, são tomadas com base no espírito. Com base nesse espírito que a gente não vê, que a gente nem sabe que existe. Mas é aquele subfundo que você tem dentro de você, é aquele fundo que fala, eu não faço isso. Eu tô aqui, por que eu tô aqui na vida? Eu levanto, por exemplo, de manhã, eu penso, vou ganhar dinheiro, vou prejudicar os outros, vou comer, vou beber, vou transar, vou dar o golpe e tal. Esse arcabouço que você tem lá no fundo de você, que te move, o que move a sua vida, a sua filosofia de vida, o seu jeito de ser, que ninguém conhece, só você mesmo, isso é o espírito. Que é a sincronia do seu espírito com o universo, a sincronia maior ou menor. Uns estão em sincronia maior com essa tendência aqui embaixo, outros estão com a sincronia maior com esse universo material, com o seu cérebro. É uma questão de sintonia. Uns estão com sintonia maior com o cérebro, outros estão com sintonia na mente, outros estão com a sintonia no espírito. E com base nessa sintonia que você tem com o universo, você faz planos. Então você pensa, poxa, veja bem, eu sou um cara mulherengo. Tá, sou um cara mulherengo. No meu espírito aqui, meu corpo é mulherengo. Viu, Vigiante? Vai ouvindo aí, hein? Vai escutando, depois vai servir para você. Estou falando de mim, né? Mas então, vamos lá. Eu sou um cara mulherengo. Aí eu levanto de manhã tal, com meu cérebro, querendo sexo, etc. Né? Só que aí tem uma coisa em mim que, poxa, não é para isso que eu vim, né? Eu não quero isso, eu não vou trair minha mulher, não vou trair meus filhos, eu não vou... eu posso falar essas coisas porque nem minha mulher e meus filhos me assistem, eles me acham muito chato, então eu posso falar qualquer coisa aqui que não tem problema não, viu? Johnny, Cedric, Vitor, eu posso falar aqui, não tem problema nenhum. Então é o seguinte, se eu tiver essa tendência... Tá? É do meu cérebro, mas o meu espírito, ele não está em sintonia com isso, ele está em sintonia com a evolução, ele está em sintonia com... Se eu tenho aluna bonita e tal, eu quero ajudar essas alunas como aluna, como filha. Eu não quero vê-las como amantes, como namoradas, como predador, né? Então, o meu cérebro é de um predador sexual, o meu cérebro é de uma pessoa com libido muito avantajada, porém, o meu espírito está totalmente contrário a isso. Meu espírito ele quer sintonia com amor, com isso aqui, né, que eu coloquei aqui embaixo. Ele quer sintonia com altruísmo, com ajuda, com melhoria, com deixar a pessoa em condição de melhorar, de expandir. Se eu for namorar com a menina, eu vou destruir a vida dela, ela vai se apaixonar e tal, depois vai querer casar, etc, etc. E ela deixa de ser mãe, deixa de ser profissional, vai acabar com a vida dela, vai empatar a vida dela, ainda mais se enrolar com um cara igual eu, né? Enfim, então, esse espírito é a sintonia que eu tenho com esse universo. E ele muitas vezes, na maioria das vezes, ele se contrapõe, né, ao que a mente fala. A mente tem as regras, mas muitas vezes o espírito não está de acordo com as regras. E o espírito, numa grande parte das vezes, não está de acordo com o cérebro. Né? E aí esse espírito, ele pensa, poxa vida, qual estratégia que eu vou fazer para mim fugir da mente, fugir do cérebro e tal? Então, aí eu vou buscar a razão. Eu vou tentar entender como funciona o universo, né?
E, por exemplo, eu vou entender assim, eu sou um pornógrafo, um cara que vive com pornografia e tal. Eu vou evitar, na época das videolocadoras, você lembra, Vigiano? Tinha os vídeos lá, tinha aquela salinha privê lá, eu fugia daquela salinha, entendeu? Tipo assim, era a minha razão buscando um meio de fugir da tentação. Assim é como um alcoolista, ele foge da mesa do bar. Assim como um pedófilo, ele vai fugir não vai ser dono de creche, né? Se ele usar a razão, né? Essa razão, ela vai entender o universo, né? Ela vai entender que esse universo, a base dele é a interação, né? E aí ele vai influenciar o próprio cérebro, né? A nossa razão aqui, ele entende que a base do universo é a interação, é o altruísmo, é a ajuda, e então ele vai influenciar seu próprio cérebro lá, atuar em cima do seu próprio cérebro, né? Então, isso é um arcabouço que a gente tem, né? Um arcabouço não cerebral. E já estou terminando, tá, gente? Tá. Isso é um arcabouço não cerebral. E tudo isso aqui, né, pode estar a serviço do cérebro, da psiquiatria. Então, hoje está muito na moda dizer que o psiquiatra lida com o cérebro, o psiquiatra lida com isso aqui tudo. Não. O psiquiatra também lida com o cérebro, mas nosso maior instrumento, pelo menos na minha vivência, né, eu já estou indo para 44 anos de psiquiatria. Então, assim, nesses 44 anos de psiquiatria, o que eu aprendi? Tá, o remédio, a biologia, tá, a eletroconvulsoterapia, não sei o quê, estimulação magnética pode ajudar o cérebro destrambelhado, desregulado, podem. Mas, se a pessoa não, né, reeducar sua mente, o seu espírito e a sua razão, 90% dos problemas que nós temos vão voltar. Né? É igual quando o paciente muitas vezes fala, o paciente ou o aluno mesmo, doutor, psiquiatria não resolve nada, não cura nada. Eu falo assim, então você está diante de uma exceção, porque eu sou um cara curado. Eu já tive depressão, catatonia, já fui internado 2 vezes, já tive, desde 12 anos de idade, comecei com alucinação, com 12 anos, né? Já alcoolista, pornógrafo, enfim, hiperativo, obsessivo, tudo assim, o CID inteiro cabe na minha cabeça. E, no entanto, eu estou curado. Estou trabalhando, estou cuidando de filho, de neto, estou cuidando de hospital, enfim. Então, assim, estou curado. Ninguém vai dizer que eu não estou curado. Eu falo, né, tal, loucura, tudo bem, mas isso aí não quero saber, eu estou funcionando, eu estou trabalhando. E, como dizia o Freud, você conhece saúde mental pela capacidade de trabalhar e amar. Eu estou trabalhando, estou amando. Amar no sentido grego, da ágape, né? Amar a filha, amar a neta, amar os pacientes, amar os alunos, enfim, amar os funcionários. Tudo isso é amor, né? Não é amor sexual. Amar e trabalhar. Então, eu estou curado. Curado com base em quê? Com base nisso aqui que eu estou falando. Na razão, no espírito, né? Que me faz livrar, né? Me faz ter disciplina e moldar e trabalhar o meu cérebro. Por exemplo, eu tenho uma dieta especial para depressão que eu uso, eu faço exercício, né? Quando precisar também eu uso, quando precisa eu uso meu lítio, quando precisa eu uso meus ansiolíticos, sem problema, eu não sou contra remédio, nem contra psiquiatria absolutamente, eu sou psiquiatrão, inclusive tem gente que fala assim que eu medico até demais, infelizmente, porque os casos que chegam para nós são muito graves. Então nós medicamos, sem problema, não tem essa noia assim, eu sou psicanalista, eu sou chique, eu só converso, eu faço bioenergética, chakras, eu mexo. Não, eu sou psiquiatrão, médico, tal, beleza. Só que, é o que eu estou falando, você quer uma solução para moldar seu cérebro, trabalhar seu cérebro, e muitas vezes se libertar do seu cérebro, como é inclusive o meu caso, você tem que trabalhar nesses níveis, razão, espírito e mente. E aí a gente entra na questão da saúde mental. Isso é a verdadeira saúde mental, né? Saúde mental não é essa briga aí que tem de psicólogo com psiquiatra, o psiquiatra manda fazer terapia com o psicólogo quer dar diagnóstico, o psicólogo não sei o quê. Então isso não é saúde mental. Quando eu estou falando de saúde mental, eu estou falando desse aspecto. É como a sua mente, como sua razão, como o seu espírito, eles podem trabalhar para que o seu cérebro tenha uma condição de funcionamento melhor. Bom, então o que eu tinha para falar é isso, desculpa aí, falar muito e tal,
E podemos passar para o doutor Jairo, ou Maurício? Como é que... Então, passamos para o Jairo e vamos ouvir. Doutor Marcelo, eu peço desculpa aos colegas que estão nos ouvindo, minha conexão não está excelente, então pode ser que caia, eu peço desculpa. Se cair, doutor Marcelo, o senhor, por favor, mantenha a bola alta aí, enquanto eu reconecto. Me perdoe aí se houver essa falha técnica. Mas eu quero, doutor Marcelo, primeiro agradecer ao doutor Valdemar pelo convite, agradecer a todos que estão nos prestigiando e parabenizar o senhor pela brilhante explanação sobre essa mágica, poderíamos assim dizer, porque parece até místico, né? Essa conexão mente, essa interação mente e cérebro, né? Que é a essência da psiquiatria. Eu concordo com as palavras do senhor, são perfeitas, muito bem colocadas. Mas eu gostaria de trazer o nosso bate-papo, doutor Marcelo, e ouvintes, para também essa questão que tem nos afligido bastante, que é a saúde mental na atualidade. Como é que nós médicos estamos lidando com isso? Vou fazer uma digressão aqui, voltar um pouquinho no tempo e lembrar um pouquinho aqui do passado, da época da pandemia. Aquela época da pandemia foi um pandemônio, né? Realmente uma dificuldade muito grande. Ô, doutor Jairo, todo mundo preocupado em não morrer. Um minutinho, ô, Vigiano, você pode às vezes aumentar a nossa tela, não, tirar aqui porque eu acho que não vou usar mais esse slide. Se Deus quiser, eu não vou usar mais. Aí aumenta pra gente, porque nós estamos muito pequenininho. Aí, agora acho que deu uma melhorada. Desculpa aí, tá? Te interromper, mas é questão de ordem, questão de ordem. Imagina. Imagina. Então, Marcelo e colegas, Valdemar, me lembrei daquela época e para falar um pouco do presente, voltar um pouquinho no passado. Eu tive um colega que falou para mim um dia assim, falou, Jairo, eu me lembrei que na época era militar, ele falou assim, olha, eu queria ter nascido na época da Segunda Guerra Mundial, porque aí eu teria lutado muito, teria sido um combatente ativo, teria feito a diferença. Outro colega veio me falar que queria ter nascido na época da Copa de 94, teria sido um garoto já adulto naquela época, em que ele poderia, naquele momento, se fosse um grande jogador de futebol, que ele é amante do futebol, teria sido talvez um jogador da seleção e ter sido campeão mundial de futebol, enfim. E aí, eu, observando aqui, pensei, eu realmente sou um privilegiado, porque eu sou psiquiatra na época em que mais é necessário ser psiquiatra, que é esse período da pandemia e pós-pandemia. Eu percebi, e tenho percebido, um aumento, desde aquela época, dos casos de problemas psiquiátricos de todas as ordens. E isso nos traz, como médicos, como cientistas, uma satisfação muito grande em poder fazer a diferença. Então, acho que a gente, todos que estão aqui interessados em psiquiatria, nossos médicos residentes, nossos colegas psiquiatras, nós somos as pessoas certas no momento certo. Se a pergunta for realmente qual é como é que está a saúde mental hoje, eu diria que o mar está para peixe. Os peixes somos nós. Nós somos os peixes que estamos nadando no Oceano Azul, estamos sendo necessários. Temos infinitas demandas, quantidade de pacientes é cada vez maior. E acredito eu, o progresso da ciência psiquiátrica tem também acontecido, na medida que a ciência permite, mas a psiquiatria tem sido cada vez mais necessária e cada vez mais utilizada como meio de mitigação ou até cura, como bem disse o doutor Marcelo, de muitos males. O que ocorre? Desde a estratégia de saúde da família, a gente trabalha com os residentes da medicina da família, até no consultório particular ou até nos ambulatórios de psiquiatria,
essa demanda tem sido cada vez maior e a gente tem percebido que há realmente uma necessidade cada vez maior de excelentes profissionais, mais estudiosos, mais preparados para trabalhar com as demandas que são também proporcionais. De maneira que eu vejo com bons olhos a necessidade de aumento das residências médicas, de psiquiatria. Vejo com bons olhos a necessidade de maiores pesquisas científicas no intuito de melhora da atenção psicofarmacológica para o paciente. O desenvolvimento de novas medicações tem sido presente na nossa prática, na observação da nossa prática clínica, de ter observado a chegada de novos medicamentos. Vejo com bons olhos o trabalho de prevenção ao adoecimento de saúde, adoecimento psiquiátrico, que é um ponto importante, que precisa ser estudado e avançar, e precisamos adquirir avanços nessa área, alcançar avanços nessa área. E quero colocar aqui um outro aspecto que eu quero também colocar aqui como um bate-papo, além dessas questões que a gente já pontuou, para o doutor Marcelo, que é essa questão da psiquiatria infantil, doutor Marcelo, que tem sido um outro ponto de grande desenvolvimento ou de grande afluxo de informações em todas as mídias, principalmente relativas ao autismo, né, que é uma outra questão bastante importante e atual e que faz parte das questões que devem ser abordadas hoje em dia e das preocupações entre os psiquiatras, que há um aumento de diagnóstico muito grande, há uma questão trabalhista relacionada a isso também que deverá ser abordada. Então, acho que as questões bastante importantes que a gente tem visto, que tem que ser discutidas e resolvidas hoje, né, em termos de saúde mental da atualidade, são essas. E, para além disso, a questão do abuso e dependência de drogas, e agora, além das drogas de abuso, também estamos com as voltas aí com a dependência de jogos online. Inclusive incentivada pelo poder público. Então, eu vejo que essas são questões muito importantes dentro do contexto da saúde mental atual. Agora, como abordar cada uma delas, como atuar como médico psiquiatra, enquanto médico psiquiatra, em cada uma delas, exige realmente um entendimento biológico, psicológico, social, econômico, de vários aspectos, e políticos de vários aspectos que são necessários para a solução desses problemas. Então, eu vejo que a gente é importante, a gente é necessário, como nunca foi na sociedade, já foi muito necessário, mas agora acredito que ainda muito mais, e essa importância tem sido clara, cada vez mais clara, e, a meu ver, esses são os pontos que a gente poderia abordar e gostaria de colocar aqui, juntamente com o doutor Marcelo, também, às vezes até colher perguntas aí dos colegas, colocar em discussão. Mas eu quero trazer o senhor, doutor Marcelo, para essa discussão a respeito dessa questão do autismo, sobre a quantidade de diagnóstico. Eu sei que o senhor é um médico especialista nessa área, de grande experiência. Como é que o senhor tem visto isso no momento atual? Bom, eu agradeço muito o colega, né, novo colega, doutor Jairo. Gostaria também de, aproveitando a sua questão que você levantou, vou responder seus questionamentos, né? Mas gostaria de aproveitar para parabenizá-lo, você e o CRM e o Murilo, o doutor Murilo Nascente, pela aquele evento que vocês fizeram, né, do CREMEGO, Conselho Regional de Medicina, debatendo, né, o absurdo que é a Prefeitura de Goiânia lançando também, assim também como os governos estaduais, governos federais, mas
aquele tema foi especificamente aqui a de Goiânia, questionando, né, de modo científico, de modo muito respeitoso, a cidade de Goiânia estimulando o vício, né, uma patologia em jogos, né, nos bets. Então, o CREMEG fez uma sessão plenária e o doutor, é professor também, né, da Univangélica, o professor Jairo e o doutor Murilo, eles direcionaram esse evento. E diga-se de passagem que o CREMEGO ele tem sido extremamente ativo essa gestão, então também vai meus parabéns a você e a toda a sua diretoria, a gestão, os conselheiros, que têm sido extremamente sensíveis à psiquiatria, né? Essa gestão de vocês. Tem os dois psiquiatras lá, o doutor Murilo Nascente e o doutor Jair Belém, e a doutora Sheila, que é a presidente, estão muito abertos, tudo que a Associação Psiquiátrica precisou, e eles abriram demanda e abrem demandas próprias também. Curso de urgência em psiquiatria, curso de psiquiatria, suicídio em médicos, e etc. E várias outras iniciativas do doutor Jairo, né, que é conselheiro psiquiatra do CREMEGO. Né? E gostaria também de aproveitar e deixar uma pergunta para o senhor, doutor, em relação, o senhor começou um assunto que eu achei muito interessante, da pandemia, né? Do aumento de doenças psiquiátricas na pandemia. Se o senhor pudesse ter alguma ideia sobre isso, né? É uma coisa curiosa também, eu tenho curiosidade, eu vejo muito, concordo com isso também, gostaria de saber se você tem alguma ideia sobre isso, né? Por que houve esse aumento, quais seriam as causas, como é que surgiu esse aumento de doenças psiquiátricas na pandemia. Gostaria de ouvir sua opinião. Bom, e também, Maurício, gostaria de dizer também que se você for recolhendo perguntas, questões, tá? Críticas, sugestões ao longo da live, né? Agora, quanto à questão, a sua pergunta da psiquiatria infantil, realmente, né? O que acontece? A gente sabe que os estudos epidemiológicos, eles têm várias causas desse aumento, mas só tem uma causa que essa é consenso entre os vários pesquisadores. É a provectude reprodutiva da população. Então, a população está reproduzindo mais tardiamente. Não só as crianças, as mulheres, mas também os pais, sobretudo os pais. Tem alguns estudos que mostram que, às vezes, talvez até a influência genética do pai seja mais importante, do pai de idade mais provecta, seja até mais importante do que a idade da mãe. Mas são estudos ainda. O que é consenso é que a nossa sociedade ela está tendo filhos mais velhos e isso provavelmente, segundo as pesquisas epidemiológicas, provavelmente isso aí seria a causa desse aumento muito grande do autismo. Agora, isso aí é claro que também tem toda uma indústria, né? Infelizmente, se montou uma indústria em cima desse diagnóstico, né? Muitas condutas, né? Assim, que eu acho equivocadas, né? Porque, por exemplo, né? eu assim, vamos dizer, eu em 1989, eu montei o primeiro serviço, ao meu conhecimento, o primeiro serviço de atendimento a autistas, atendimento médico-pedagógico em Goiânia. Quando eu cheguei da França, onde eu fiz formação nessa área, trabalhei lá em vários serviços de autismo, com várias modalidades, inclusive a ABA, né, nessa época, né, o ABA, né, a gente trabalhou com vários métodos e eu trouxe esses métodos e esse trabalho para Goiânia. E montamos uma escola especial, um centro médico pedagógico. E a experiência que eu tive, né, assim, muito resumidamente, é que há crianças, né, autistas, que precisam realmente de um atendimento mais voltado para suas habilidades ocupacionais, né? Para que ele seja feliz. Porque quando chega um paciente, né, eu pergunto para a família assim, você quer o quê do seu filho? Você quer que ele seja físico, nuclear? Você quer que ele seja feliz? Você quer que ele seja o quê? Né? Por quê? Porque muitas famílias, elas têm criança, por exemplo, autista grave, por exemplo, criança sem linguagem, com 6 anos de idade, que não tem linguagem, e que a família quer manter numa linha de tratamento que
que não está de acordo com as capacidades cognitivas, né, linguísticas, perceptivo-motoras daquela criança. Então, nesses casos, por exemplo, no meu entender, é muito mais interessante você colocar a criança numa perspectiva laboral, né? Saber fazer isso, saber fazer aquilo, obedecer uma ordem, fazer um ato simples e poder até trabalhar, porque eu tenho autistas, pacientes que seguiram essa modalidade de tratamento e que hoje trabalham. Eu tenho pacientes autistas que são ajudantes de feira, ajuda o pai na feira. Tem paciente autista e sem linguagem, nível 3, paciente grave, que é jardineiro. Tem paciente que trabalha numa pedreira. Tem um paciente que tem uma linguagem rudimentar e é mecânico de máquinas hidráulicas pesadas. Então, agora, o que a gente vê é uma indústria, né, de linha de montagem que quer assim, dizer, não, vamos trabalhar a linguagem, vamos trabalhar isso e aquilo, vamos trabalhar a pedagogia. Então, assim, eu recebo também paciente com 25 anos de idade que está na escola até hoje, para ler, para escrever, sem ter linguagem. E aí passou aquela janela de oportunidade dele poder estar até trabalhando, né? Então, mas como se montou-se uma certa indústria nisso, como os diagnósticos e como os diagnósticos e as terapêuticas, o raciocínio fisiopatológico não está na mão de psiquiatras infantis competentes, então aí vira uma farra do boi. Vira uma farra do boi. Algum tempo atrás eu fui chamado por um pediatra altamente qualificado, altamente entrosado nas instituições, que ele queria ouvir de mim uma perspectiva assim de como que nós pediatras também vamos poder dar esse diagnóstico tal, porque eu já estou dando esse diagnóstico e já estou indicando tais e tais terapias e tal. Eu fiquei calado, porque assim, no meu entender, sabe, posso estar errado inclusive, é um diagnóstico muito especializado, é um tratamento muito especializado, você tem que ter uma formação, você tem que ter conhecimento para você poder interferir adequadamente nisso aí, né? Os diagnósticos diferenciais são dificílimos. Por exemplo, já cansei de pegar criança com dislexia, diagnosticado como autismo, criança com disfasia, diagnosticado como autismo, criança com epilepsia, diagnosticado como autismo, criança com transtorno de ansiedade generalizada, ansiedade de separação, dispraxia severa, diagnosticado como autismo. Então, é um diagnóstico muito difícil, que eu acho, modéstia à parte, sem querer estar puxando a sardinha para o meu lado, que o profissional mais preparado é o psiquiatra. Mas aí, por outro lado, nós também caímos num problema que o Dr. Jair colocou, que é a formação. Nós temos hoje muito poucos, apesar de que em Goiás, a nossa gestão da Associação Psiquiátrica de Goiás aumentou muitas residências, aumentou e estimulou muito o surgimento de residências, mas até pouco tempo atrás nós não tínhamos residência suficiente. Nós não temos formação suficiente, por exemplo, para psiquiatras infantis. Desculpa. Em Goiás, por exemplo, nós temos, ao que eu saiba, só uma residência de psiquiatria infantil. Existe infelizmente, nós temos colegas, medalhões aí, coronéis, que fazem reserva de mercado, sim, isso a gente não pode esconder, né? Nem tudo são flores. Então, temos colegas, grandes nomes da psiquiatria infantil, inclusive brasileira e tudo, que segura a coisa. Por exemplo, nós temos uma quantidade muito pequena de psiquiatras infantis no Brasil. Nós temos, se não me engano, 600. Né? 600. A formação de um psiquiatra infantil, assim como de um psiquiatra, é muito difícil, é muito custosa. Né? E o que a gente vê é a proliferação de cursos teóricos, ensinos EAD, ensinos à distância, cursos puramente teóricos. E aí, a pessoa vai lá, estuda, tal, decora aquilo ali, faz uma prova e recebe o título. Não quer dizer que ele está capacitado. Né? E a gente participa de discussões, congressos, redes sociais, nas quais você fica abismado de ver assim, colegas, entre aspas, psiquiatras infantis, encaminhando o paciente para terapia. Eu não sei fazer terapia, não dou conta. O paciente precisa de terapia familiar. Eu não sei, eu não recebi treinamento nisso. O paciente precisa de um diagnóstico de dislexia, de disfasia, de dispraxia, descalculia. Eu tenho que mandar para o fono, porque eu não sei. Então, assim, a formação ruim também, a formação ruim, ela
ela entra nisso aí tudo. Aí entra o papel do CRM, da Associação Médica, da Associação Psiquiátrica, nessa formação. Porque, veja bem, se você não consegue fazer um diagnóstico diferencial de uma disfasia com um autismo, por exemplo. Aí você pega uma criança disfásica, ou seja, tem um transtorno grave da linguagem, que está sendo tratada como autista, está recebendo um tratamento ABA, né, no caso, que hoje é um tratamento mais ou menos convencional. Você tem que chegar nessa criança, nessa instituição, nessa família e dizer, olha, o tratamento dele correto é esse, né? Ah, mas com isso você vai virar o inimigo dessa indústria. Se tiver de virar, vira. Não tem que ter medo. A ciência é uma só. Você tem instrumentos para dizer, não, ele tem uma disfasia. Ele tem uma disfasia do tipo semântico-pragmática, que parece muito com autismo, mas não é. Né? Então, essa disfasia tem que ser tratada desse jeito. Né? Só que isso aí, no meu entender, já virou, assim, é uma batalha muito grave, e eu acho que já, inclusive nós psiquiatras já perdemos essa batalha, porque a gente vê muito, assim, a psiquiatria infantil, muito dela já passou para a neuropediatria, né? Apesar de que eu acho que são áreas muito diferentes. Por exemplo, eu não vou lidar com tumor cerebral, eu não vou lidar com esclerose múltipla, eu não vou lidar com epilepsia, eu não vou lidar com parkinsonismo, né? Quer dizer, eu não vou entrar na neurologia, mas a gente vê muita neurologia entrando, pediatria entrando. E aí, quando você tem um profissional que não tem aquela capacidade, né? Eu vejo muito isso em rede social, assim, em discussões, debates, né? A pessoa encaminhando para uma equipe multiprofissional, por exemplo, para dar um diagnóstico de dispraxia. Porque ele não sabe fazer um diagnóstico de dispraxia. Então, vai para o fisioterapeuta, vai para o neuro, vai para fono, para o psicólogo, porque ele não dá conta. Então, aí essa equipe neuro monta lá, essa equipe multiprofissional monta lá uma linha de montagem, e essa linha de montagem depois, ela vai ter custos, ela vai ter prejuízo, e muitas vezes não vai resolver o problema daquela criança. Recentemente mesmo, nós pegamos uma criança com uma disfasia do tipo dispráxica, bucolingo-mastigatória e dispraxia grave, de um menino que tinha uma inteligência praticamente normal, que gostava inclusive de trabalhar, estava sendo tratado como autista até os 9, 10 anos de idade. E ele tinha uma disfasia. Nós pegamos esse menino e rapidamente nós instituímos um tratamento dele. O menino hoje ele trabalha como jardineiro, como viveiro, e ele adora aquele trabalho de viveiro e tudo. Ele não consegue nem se comunicar verbalmente, mas ele consegue se entender e tudo. Quer dizer, por quê? O diagnóstico estava incorreto. O menino chegou para a gente com 9 anos, ele estava em tratamento desde os 4. Assim, foram 5 anos de tratamento, consumindo recurso, consumindo diagnóstico, né, consumindo recursos da família, do plano de saúde, do governo, que não deveriam estar sendo consumidos. Mas por quê? Por falta de um psiquiatra infantil que soubesse fazer um diagnóstico de disfasia do tipo dispráxica. Né? Então, aí a gente entra nessa questão da formação também, né? Que eu acho que, por isso que eu elogiei o professor Valdemar, que nós precisamos, nós médicos, que estamos encabeçando instituições, nós precisamos nos focarmos numa coisa fundamental hoje, formação. Nós não temos muitos meios de formação. O governo, a sociedade de um modo geral se organizou de modo a dificultar demais que um médico abra um hospital, que o médico abra uma clínica, que o médico não para ganhar dinheiro, não para fazer bonito, não, para fazer um bom trabalho. É muito difícil, eu falo isso que eu sou diretor de um hospital. Eu sofro, nossa senhora, eu vou, sabe, se existe céu, eu vou direto, porque é muito difícil você trabalhar. Então, e nós não temos aí hospitais para ter formação adequada, nós não temos hospitais suficientes para ter residência. Com isso, a formação fica ruim. Com isso, há poucos profissionais. Aí outros invadem, né? Outros profissionais invadem a área. Aí, ao que invade a área, começa a dar problema. Por exemplo, eu faço parte de um plano de saúde, né? Não vou citar nomes aqui, no qual, numa reunião, eles falaram, olha, hoje 45% das nossas sinistralidades, ou seja, do que ultrapassa o teto que nós temos, 45% é autismo. Né? Como é que resolve isso? E na base disso está o que o doutor Jair falou. É a questão do diagnóstico, é a questão da terapêutica. Porque a gente vê hoje muita criança autista, adolescente, até adulto autista, indo para
indo para terapias pedagógicas, fonoaudiológicas, fisioterapeuta e tal, não como um tratamento baseado numa fisiopatologia, baseado num diagnóstico, baseado numa psicopatologia, mas ele está indo ali para queimar tempo, para passar tempo, para dar sossego para a família. Então está funcionando como creche, como centro de convivência, como escola, como clube, porque, e sendo pago pelo povo como tratamento de saúde, sendo que não é um tratamento de saúde, porque não tem uma base fisiopatológica, porque queira ou não, o diagnóstico é médico. A base fisiopatológica é médica. Para você saber indicar uma terapia, por exemplo, você saber identificar a terapia, a disfasia de uma disfasia semântico-pragmática e uma disfasia do tipo dispráxica, como eu falei. São completamente diferentes a terapia. Então você tem que saber medicina, você tem que saber o entendimento, funcionamento cerebral, você tem que saber psicopatologia, neuropatologia, para você saber, não, esse paciente aqui precisa disso e aquele outro paciente precisa daquilo. Porque aí vai ser uma coisa racionalizada, não a farra do boi dando tiro para todo lado, como está acontecendo atual. Então, está se gastando muito porque os planos terapêuticos não estão direcionados corretamente. Aí nós temos essa pletora de custos, de tratamentos e tal. Bom, desculpa aí ter alongado, mas o tema é complexo. Eu gostaria, antes de passar a palavra para os ouvintes, de ouvir, então, a pergunta ao Dr. Jairo que eu fiz sobre a pandemia, sobre qual seria a sua impressão, opinião do aumento de morbidade psiquiátrica durante a pandemia. Tá sem som. Espera um pouquinho que tá sem som. Agora sim. Quero agradecer, então, Marcelo, pela brilhante resposta. Você abordou de maneira bastante ampla e clara de quem tem a vivência, e não só a vivência e a experiência, também o estudo qualificado do tema, que é o autismo, e que hoje se tornou uma moda, atrai olhares, mas, infelizmente, não tem tantas vezes a atenção qualificada de profissionais qualificados para a solução do problema. Eu vejo que o doutor Marcelo é uma dessas pessoas que tem esse olhar qualificado e que contribui para a solução desse problema e para a ajuda e para o auxílio a esses pacientes tão necessitados, que são as crianças com autismo e também os adultos. Quanto à questão da pandemia, foi muito marcante na minha vida estar vivo nesse momento, acredito todos os médicos. E, naturalmente, a gente vivenciou um momento de guerra. Eu, sem entrar em detalhes mais amplos, sociológicos, eu diria que nós vivemos uma guerra naquela época. Todos nós aqui, acredito, éramos ou estudantes de medicina ou profissionais já atuantes, percebíamos que as pessoas estavam sob ameaça. Eu lembro, vocês devem se recordar bem que você estava obrigado a ficar em casa. E se você, por qualquer motivo, saísse da sua casa, olha o quadro que se formou naquela época. Você saísse de sua casa, você poderia morrer. E mesmo com coragem, saindo de sua casa, e por qualquer motivo, mesmo que fosse para sustento da sua família e seu próprio, se você sair de sua casa com a coragem de se apresentar perante a morte, quase certa, que era o que estava sendo apregoado, você voltasse para sua casa, você poderia transmitir um vírus fatal para a sua família, para as pessoas que você mais amava. Então, se viesse alguém a morrer na sua casa, a culpa era sua. Então, nós tivemos ali um aumento das pressões no mundo psíquico, né, de cada um dos indivíduos que viveram essa época, extremada. Então, ou seja, você estava, além de risco de morrer, você estava arriscado a conviver com a culpa de matar ou ser culpado pela morte do seu avô, da sua avó, dos seus filhos, da sua esposa, da sua mãe, seu pai, qualquer pessoa, porque você estaria ativamente transmitindo um vírus mortal. Então era essa, em resumo,
era esse o quadro que nós vivemos. E para o psiquiatra, realmente é observável. Nós lidamos com seres humanos, não lidamos com doenças. Eu vejo dessa forma, muito particularmente. Porque cada pessoa manifesta alguma coisa de maneira diferente, em termos psiquiátricos, psicopatológicos, enfim. E é autobiográfico, o problema tem a ver com esse conteúdo, esse fundo autobiográfico. Então, nem todas as pessoas conseguem lidar com esse tipo de pressão. E aí a gente fez um teste, um ensaio mundial, né? Foi feito um ensaio mundial com toda a população. E aqui no Brasil a gente tem colhido os frutos. Aumento de transtorno de ansiedade. Por quê? Veja, eu fico antecipando o futuro. Se eu sair, eu vou matar alguém, eu vou morrer. Que dia que eu vou pegar esse vírus? Eu já tenho 3, 4 anos que ainda tenho pacientes que usam máscaras. E medo de morrer. Tem paciente que não sai mais de casa. Medo ainda de se infectar agora com outros vírus quaisquer que sejam. Então, ficou um clima muito tenso, muito pesado, que levou ao adoecimento das pessoas. Então, os transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, né, muito mais prevalentes. Uma incidência muito maior. E, além disso, aqueles que já tinham os problemas tiveram um recrudescimento, uma piora dos sintomas. Então, a meu ver, esse foi um grande fator. Então, houve uma contribuição muito ruim da própria sociedade. Não se soube lidar com esse problema de maneira adequada. E, infelizmente, a comunicação, inclusive, a meu ver, deixou a desejar, trouxe muito pânico, e não se sabe em que medida isso mais ajudou do que atrapalhou, mais atrapalhou do que ajudou. O que se colhe são realmente, e eu tenho essa nítida impressão, o que se colheu foi um grande aumento desses tipos de problema psiquiátricos ao longo desse tempo, e que a gente ainda está lidando com isso. E não acredito que isso se solucione muito proximamente. E coloco até outra coisa, doutor Marcelo, que eu sei que o senhor, como um diretor de hospital, um médico atuante em várias áreas da psiquiatria, que lida há mais de 40 anos com essa área, a gente percebe também um aumento das adicções. Então, nós estamos convivendo com um aumento do uso de álcool, do uso de drogas. Esse tema tem que ser abordado também na psiquiatria atual. A saúde mental do brasileiro está sendo também afetada por isso aí. E essa é uma herança muito complicada, porque a gente não tem soluções muito fáceis. E a psiquiatria é obrigada a lidar com isso de mãos amarradas. De mãos amarradas. Não pode propor uma internação. Como é que você lida, por exemplo, doutor Marcelo? Eu acho que aí precisamos lidar, estamos falando da psiquiatria atual, saúde mental atual. Como é que você vai lidar com pessoas que vivem em campos de concentração, chamados cracolândias, em que, a meu ver, se não forem todos doentes, talvez uma imensa maioria, em que você não pode nem propor uma internação, você não pode propor intervenção de nenhum tipo, você tem que ser obrigado a não dar tratamento médico para essas pessoas, ou é muito restrito o acesso que você tem, que essas pessoas tenham atendimento médico, e não se vê solução próxima, né? Então, esse é um outro ponto que precisa de toda a atenção da psiquiatria, mas também da sociedade de maneira geral, porque com o problema de saúde, ele é um problema que o psiquiatra tem que lidar, mas ficamos aí meio que de mãos atadas e não temos acesso total, completo, aos cuidados que julgaríamos fossem necessários. Como é que o senhor vê essa questão, doutor Marcelo? Eu agradeço muito, doutor Jair. Inclusive, eu tenho uma experiência interessante. O senhor é de Anápolis, não é isso? O senhor mora em Anápolis, né? Pois é, Sou napolino, moro em Anápolis. Pois é, exatamente. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas no Brasil que passa férias em Anápolis. Eu tiro férias lá. Não é brincadeira, não. Quando eu quero descansar, eu vou para lá. E eu fico sempre naquelas mediações da rodoviária ali, naqueles hotéis, aqueles pequenos hotéis simples ali, do lado da rodoviária ali, né?
na beira Sim. do rio. Sim. Só que eu não estou podendo mais ficar lá, porque por causa do crack, por causa da Cracolândia, que mudou para lá, né? Ali para o bairro Santa Maria, né, se não me engano, bairro Santa Maria. Então, assim, realmente é uma coisa gravíssima. Em Anápolis, por exemplo, que é a sua cidade, eu tô até sem lugar de ficar, porque eu fico ali no meio da Cracolândia, aqueles hotéis, infelizmente, eles estão assim, né? Mas eu acho que essa questão aí, para responder, tem jeito de voltar aquele slide, ô Maurício? Aquele slide da coisa? Para responder, assim, com propriedade essa sua pergunta, que eu achei também muito pertinente, doutor Jair, essa questão que o senhor colocou, da pandemia e fazendo um link aí com a... Não é essa aqui mesmo. Fazendo um link aí com a drogadição, né, as toxicomanias, né? O que eu observei? Eu lido muito com adolescentes, né? Então, nosso hospital, você deve saber, começou como um hospital de psiquiatria infantil de adolescentes. Então, a gente pega muito, assim, esses adolescentes que passaram pela pandemia, né? E, assim, uma das coisas que a gente vê é exatamente isso que o senhor também já colocou brilhantemente, é a questão dos jogos, né? Do computador ali, do vício no computador, o vício nos jogos, né? Isso aumentou também muito durante a pandemia. Por quê? Porque essas crianças e adolescentes ficaram sem o que fazer, ficaram sem trabalhar, na verdade. O trabalho da criança é o estudo, né? Então elas ficaram sem estudo, sem trabalhar, sem ocupação. E então essa falta de ocupação, infelizmente, jogou muitas crianças nos transtornos de alimentação, que ficava dentro de casa comendo, ficava dentro de casa no computador, ficava dentro de casa jogando, né? Ficava dentro de casa na Deep Web, se alimentando de conteúdos graves, né? De conteúdos de pedofilia, de sexualidade patológica, zoofilia, o escambau, coisas muito graves de transtorno do gênero, né? De grupos de auto prejuízo, grupos de suicida, grupos de anorexia, grupos de pessoas que querem virar cachorro e tal. Então, quer dizer, isso foi extremamente deletério, esse mundo virtual, sem o trabalho, sem a ocupação, foi muito deletério para a mente desses adolescentes, né? Que hoje estão já adultos jovens e estão com graves problemas, né? Foram começar a fazer muita tatuagem, começar a fumar, começar a beber, começar a viver um mundo virtual, trocar o dia pela noite, né? Inversão do ritmo nictemérico. Então isso foi grave, né, nessa população. E aí nós entramos também, né, em uma questão que, como eu coloquei aqui, né? Então assim, ó, você tem um cérebro, né, de uma criança ou de um adolescente, às vezes até predisposto, por exemplo, para ansiedade, para hiperatividade, para distúrbios de humor, mas ele estava quietinho ali, aquele cérebro. Aí você pega esse cérebro, você isola ele do universo, né? Você isola ele do universo aqui, ó. Quer dizer, você deixa de ter essa tendência ao funcionamento do universo. O que é o funcionamento do universo? É trabalho. O universo está trabalhando. Como diz a Bíblia lá, né? O meu pai trabalha desde a eternidade e eu também. Quer dizer, o universo ele trabalha desde o Big Bang lá, que a gente conhece, 14 bilhões e meio de anos atrás, ele está trabalhando, ele está rodando. E nós, né, promovemos uma parada desse universo. Então o indivíduo ficou só com o cérebro dele. Ele ficou isolado do resto do mundo, sem trabalho, sem interação, sem ocupação. E aí ele ficou vítima do próprio cérebro. Toda vez que a gente é vítima do próprio cérebro, que a gente está isolado de pessoas e do trabalho, a gente adoece, né? A gente adoece. Então o sexo aumenta, instintos, alimentação, beber demais, comer demais, fumar, né? Agressividade de jogos online, né? A gente aumenta todas essas... Quando o cérebro fica sozinho, isolado do universo, né, ele entra em parafuso. Então eu acho, no meu humilde entender, que a causa tenha sido isso, né? Uma das causas é essa. Outra causa que nós temos aqui é a questão mental também, né? É o que a gente falou, é o seguinte, a nossa mente, a mente do mundo hoje, ela está muito estranha, né? É uma mente, são regras, né? Que em nome do politicamente correto, em nome de uma agenda progressista e tal, anulou-se a autoridade, a hierarquia, anulou-se o pai, anulou-se a disciplina, anulou-se a ocupação. Então você não pode hoje propor mais ocupação para uma criança, a criança está te batendo na cara, você tem que aceitar, né? Então, essa agenda, vamos dizer, entre aspas, progressista desse jeito, ela também essas regras
ela cortou a ligação do nosso cérebro com o universo. Porque, repetindo, o universo, ele quer trabalho. O universo, ele quer amor, ou seja, interação. E para você interagir, você precisa de quê? Disciplina. Então, o universo, ele também requer disciplina. O universo, ele requer disciplina, porque, eu vou dizer, por exemplo, interação. Então, interação. Eu chego, eu sou professor. Tem uma aluna linda, maravilhosa, que eu quero dormir com ela. Só que, então, isso é o meu cérebro, certo? É o meu cérebro. Só que eu, como um indivíduo que sei que o universo quer uma interação, mas uma interação sadia, uma interação que vai proporcionar o crescimento daquela aluna, eu tenho que vencer o cérebro. Então, eu tenho que ter o quê? Disciplina. Certo? Então, não adianta falar, vamos viver sem disciplina, a terra sem lei, meninos perdidos na terra do nunca do Peter Pan, vamos viver todos felizes. Não é por aí. Porque o universo ele tem um funcionamento, esse funcionamento tem regras, existem essas regras, né? Ninguém, por exemplo, vai anular a lei da gravidade, ninguém vai anular a lei de andar para frente, do tempo ser uma flecha unívoca em direção ao futuro. Ninguém vai voltar o tempo, ninguém vai começar a andar para trás, ninguém vai começar, como diz, cair para cima. Então, tem leis, e as pessoas, e essa mente, hoje, essas regras do mundo estão anulando essas leis. Então, uma das consequências é essa. Você anula a lei do universo, a lei do trabalho, da interação, da disciplina, e você deixa o indivíduo sujeito ao seu próprio cérebro, que vai se descaracterizar. Você mesmo, como psiquiatra, você sabe disso, nós psiquiatras todos sabemos que o indivíduo que leva o afeto até o fim, ele morre. Ele vai ter uma psicose passional, por exemplo. O indivíduo que leva a vontade até o fim, ele morre, porque ele vai desenvolver uma hiperbolia, ele vai ter uma incapacidade de tolerância à frustração, uma diminuição do limiar de tolerância à frustração, então a vontade dele vai até o fim, ele vai morrer. O indivíduo que tem sexo demais, ele morre. O indivíduo que come demais, que bebe demais, ele morre. Então, assim, o cérebro entregue a ele mesmo, sem a mente, sem o espírito e sem a razão, ele morre. Então, o que nós estamos vendo é isso. A pandemia, até com os adultos também, só para terminar a minha intervenção. Os adultos também, a gente viu muito isso. Agora eu estou trabalhando em casa, agora quase que eu não estou trabalhando, agora o teletrabalho e tal. Muitos adultos pararam de trabalhar, deixaram, não preciso trabalhar. Muitos até, infelizmente, ligados ao serviço público, né? E assim, é bem difícil lidar com essas pessoas que não precisam trabalhar, que têm o seu salário, que estão ali, e isso repercute nelas mesmo, porque o ócio também acaba adoecendo a pessoa. Porque o ócio te deixa em contato com você mesmo, e o contato com você mesmo é deletério. Então a gente teve isso também, né? Essa pandemia trouxe esse tipo de comportamento, né? Espero ter respondido a sua pergunta e desculpa mais uma vez ter delongado. Temos mais tempo, Maurício? Temos perguntas? Como é que... Só para a gente não ficar só nesse bate-bola nosso aqui e deixar os outros participarem e tal? Teve uma participante que ela perguntou, assim, só para a gente entra nessa pergunta dela e depois considerações finais, se os senhores não acharem ruim. A Isa perguntou assim, falando em autismo, doutores, concorda com a retirada do Asperger do manual? Não, isso é um assunto complexo, né? Isso fica para a próxima aula. A gente vai fazer é um assunto muito complexo, né? Essa questão nosográfica, assim, a questão de diagnóstico e tal, eu acho que é uma questão muito árida para ser lidada aqui, sabe? Doutor Jales, então entramos nas considerações finais, se o senhor quiser. Pode passar a palavra para ele e a finalização para ele. Eu já agradeço já de antemão um agradecimento a todos. Certo. Então, doutor, por favor. Eu quero, então, dizer que foi uma honra estar nesse ambiente virtual, acompanhado do Dr. Marcelo, e é um psiquiatra brilhante e que traz para a gente, assim, um refrigério. Ser psiquiatra não é fácil, né, Dr. Marcelo? A gente não reclama das nossas atribuições, mas é uma tarefa bastante árdua. E quando a gente lida com colegas, convive com colegas, entra em contato com colegas
de alto nível e que tem uma experiência, uma formação impecáveis, isso traz para a gente um alento, traz uma nova energia, um novo entusiasmo para que possamos continuar. E mais ainda, quando vemos uma live dessa num domingo pela manhã, com tantas pessoas, eu considero um tema tão específico, tantas pessoas interessadas e nos trazendo essa audiência, também nos traz alegria, nos traz satisfação. Agradeço novamente ao Dr. Valdemar, que é alguém por quem tenho mais alta estima e por quem tenho a mais alta admiração, como profissional e como amigo. Que é essa pessoa também que traz esse entusiasmo, esse alento, esse refrigério, agora não só para nós como psiquiatras, mas também de maneira geral, como médicos. Alguém que a gente vê como um ser humano incansável. É aquele que tem como diria o Marco Cícero Túlio, né? Aquele romano antigo, aquele imperador, que dizia que, embora seja curta a existência que nos é dada pela natureza, é eterna a memória de uma vida bem empregada. Talvez o Dr. Valdemar vai ser aquele que será louvado ao longo dos séculos, eu acredito, pela sua obra. É um trabalhador incansável e sua obra tem dado frutos. Parabéns e obrigado, Dr. Valdemar. Então, encerro aqui a nossa participação. O doutor Marcelo me deu essa liberdade de encerrar a nossa participação, aqui também em nome dele, e agradecer a todos que estiveram presentes. E ansiosamente espero por novos convites para debatermos esse e outros assuntos pertinentes à psiquiatria atual e que possa ajudar os estudantes de psiquiatria, os estudantes de medicina e aos médicos que também se interessam por essa área do saber médico. Obrigado à Associação Médica de Goiás. Um abraço. Um abraço. Bom domingo a todos. Obrigado a todos, bom domingo. Até o próximo.